Cáspita, foi esse o destino que escolheram pra mim? O que aconteceu com o meu sonho de trabalhar na África? Mas nessa terra existem missões indígenas. Posso tentar trabalhar aqui também. Saí de Turino, deixei a Itália e aqui estou, numa escola que mais parece um palácio. E ainda tenho que obedecer? É isso. Mas não significa que eu abandonei meu sonho. Eu sei que além dos muros dessa escola, há uma outra realidade. Eu quero servir e ajudar os mais necessitados. A irmã Silvia sempre teve uma luz própria muito forte. Desde que chegou, ela foi ali naquela comunidade uma pessoa voluntariosa, uma pessoa diferente, né? Sendo freira, se vestindo como todas as outras, né? Mas ela demonstrava assim uma segurança nas atitudes, no jeito de falar, no jeito de ensinar, né? Nós tínhamos ali uma grade escolar tão bem desenhadinha. O que ela fez? Ela introduziu cinema. Então, ela trouxe um cineclube para dentro e trouxe pessoas. Ela trouxe cineastas, Bergman, Fellini, Rossellini, Glauber Rocha. Eu era aluna do internato, da auxiliadora, já estudava música e já tocava a minha sanfona. E as internas, todo domingo, elas passeavam, eram 300, passeavam numa fila de 2 em 2, saíam da auxiliadora pela Pedro Celestino, iam até a 14 de julho, até a Praça do Jardim e voltavam. E isso era um divertimento para as famílias da 14, né? Então, os comerciantes colocavam as cadeiras nas calçadas para ver as internas passarem. E eu odiava isso. E eu me escondia no banheiro. E um dia a irmã Silvia me achou no corredor. O que você está fazendo aqui sozinha? Aí eu falei para ela, não quero passear. Ela falou, cadê a sanfona? Pega lá e vem comigo, então. Porque a minha sanfona era para tocar na escola de música, com a professora, ou algum evento ali do colégio, né? E eu jamais imaginei eu sair abrir aquela porta, descer aquela escadaria e ir para um lugar totalmente fora, assim, do contexto que eu vivia, né? Então, foi como se eu tivesse ido para um outro planeta. E eu comecei a percorrer a periferia da cidade com a irmã Silvia, levando a minha sanfona, né? Conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes, no meio da poeira, sabe? No meio, assim, cachorro passando, criançada correndo, né? As pessoas entrando no barracão para assistir a missa. Então, aquilo era um universo até feliniano, vamos dizer. Quer dizer, uma freira quebrando esses paradigmas e com segurança. Ela sabia o que estava fazendo e ela era muito líder. Então, ela sempre transmitiu muito, não só em relação às alunas, mas em relação à comunidade, das irmãs que estavam em volta. Eles sabiam que aquela personagem ali não tinha vindo para falar assim, senhor, não senhor. Sabe? Era uma pessoa que sabia o que dizia e a hora que ela queria fazer as coisas, ela demonstrava. A irmã Maria Ponte, ela chegou alguns anos depois da irmã Silvia, no Brasil. E o fato, assim, das duas italianas, né, jovens, fizeram amizade logo, né? Mas o que a gente vê é que a Maria Ponte também tinha essa sede de aventura. Ela se apegou a esse trabalho com a irmã Silvia porque dentro da comunidade as outras irmãs talvez não tivessem tido assim, a mesma coragem que a irmã Silvia teve de se aliar a ela. A irmã Silvia, ela vem para o Brasil e ela começa a trabalhar no Colégio Auxiliadora e ela se envolve com os bairros periféricos, com visitas nesses bairros. Ela encontra o educandário Getúlio Vargas, ela começa a ter contato com essas crianças que viviam ali que não sabiam dos pais e que questionavam muito, que queriam conhecer os pais, queriam saber dessa história.
Irmã! Entrega essa carta pra minha mãe. Pode deixar que eu vou entregar. Talvez essas crianças não tivessem pedido para ninguém. Mas por que essas crianças esperaram a irmã Silvia chegar na vida delas para apresentar essa demanda, né? Então, isso aguçou a irmã Silvia de uma forma que ela abriu uma outra porta. Que a primeira foi aquela do colégio de sair para a periferia. E a segunda foi: eu quero saber onde estão os pais dessas crianças. Os diretores, a irmã Silvia já tinha ido lá diversas vezes. Eles nunca falaram: essas crianças aqui, os pais estão no leprosário, né? A irmã Silvia teve que descobrir sozinha. Então, ela não pensou duas vezes. Ela encontrou uma vizinha que tinha sido ex-aluna dela e que já estudava fora e estava de férias, né? Era o meio do ano de 1964, e essa moça, né, sem saber para onde ia, né, arrumou uma Rural Willys, a gente lembra, ficava sempre estacionada ali na frente da casa dela, uma Rural Willys verde, e as duas foram para o meio do mato, até que elas entraram num trilheiro que tinha uma plaquinha escrito Sanatório São Julião, e lá elas chegaram. E ali abriu-se uma outra porta, sabe? Uma outra dimensão. E a partir dali, a história toda aconteceu. Nem nos meus sonhos mais absurdos e nem nos meus desejos mais utópicos, nunca imaginei encontrar um lugar tão horrível, nem seres humanos tão brutalizados. Nessas primeiras décadas da República Brasileira, começa-se o fortalecimento de uma política, digamos assim, de enfrentamento à lepra no Brasil, como um todo. A lepra começa a ser destacada em relação às outras enfermidades, como a gente dizia no período. Como um incômodo, aparece muito a lepra como um flagelo, o grande flagelo nacional. E esse flagelo ele precisa ser enfrentado dentro desse contexto de modernização. A hanseníase, por longos anos, foi uma condenação ao isolamento, ao sofrimento. O Hospital São Julião, abrigo de almas aflitas, ergueu-se como refúgio, mas ainda assim enfrentava os rigores da precariedade e os muros invisíveis da indiferença social. O nome hanseníase é recente, o nome lepra foi proibido legalmente no Brasil em 1995. Então, a hanseníase ela começa a surgir a partir do final da década de 1960. Mas, assim, durante todo o período da pesquisa que eu fiz, até 1970, a gente usa o termo lepra. Às vezes pode parecer estranho, mas era o nome da doença e no século XVIII e XIX, no Brasil, também morféia. Terrível mal da morféia, como se diz. E a doença em si ela era vista como algo atrasado. E a lepra ela vai se destacando, sendo destacada, né, pelas autoridades no início da República, e aqueles hospitais antigos, os lazaretos, eles não davam conta, como nunca deram, como as colônias também não deram, de resolver o problema de saúde pública representado pela doença. Então, começa-se a pensar em instituições mais modernas e higiênicas para receber esse pessoal e debelar o flagelo nacional. Estamos falando de um período que o Brasil era totalmente rural, né? Então, as pessoas que fossem isoladas ali, que fossem segregadas nesses espaços de reclusão, elas deveriam criar todo um ambiente de sobrevivência, inclusive lidando com a terra, criando animais, para que você não precisasse sair dali de maneira alguma. Esse é o contexto realmente de surgimento, de como o São Julião foi pensado, como ele foi organizado, como esse projeto foi aprovado.
Então, nesse bojo dessa política toda já da década de 1930, do governo Getúlio Vargas, sim, né? Depois o Getúlio Vargas assumiu o poder como ditador, a partir de 1937, e é o ano que começa a construção do São Julião. O local que foi doado pela prefeitura, que aparece na documentação, para se construir esse espaço de isolamento, que é um local de mais de 240 hectares, né? É uma fazenda. E era essa a intenção das colônias, por isso colônia de leproso, um espaço grandioso onde essas pessoas pudessem ir para lá e não voltar mais, porque a doença não tinha cura. É você sair do ambiente urbano, do ambiente ocupado pelos ditos sadios e ir para aquele espaço, que é um espaço doente, conviver com os seus, construir toda uma vida naquele espaço que tinha que ser grande para dar conta disso. E o São Julião, olha que coisa interessante, ele é inaugurado em 5 de agosto de 1941, num período que já se começava a fazer os primeiros ensaios com a utilização das sulfonas no tratamento da lepra. Então, com o tratamento, isso a gente vai ver no final da década de 40, na década de 50 e 60, a gente vai ver que é o tratamento que deixa essas colônias obsoletas, né? Se nós temos um tratamento, se a doença passa a ter cura, tratamento já se fazia, né, mas não tinha cura. Com a cura, através das sulfonas, todas essas colônias começam a ser repensadas. Deus, é isso que o Senhor quer de mim? O Senhor está me testando minha rebeldia? É essa mesmo a minha missão? A irmã Silvia passa esse período de 64 a 69 nessas visitas cada vez mais frequentes de levar donativos aos pacientes internados no São Julião. O que ela transparecia era uma grande inquietação e uma grande indignação com aquela realidade. Quando chega no São Julião, ela encontra a África que ela procurava. Elas começaram a fazer muitas campanhas com as alunas para arrecadar de tudo, né? Para arrecadar tudo, roupa de cama, higiene e cigarro. Elas arrecadavam muito cigarro, né? Porque os doentes tinham feridas muito grandes e criavam um mau cheiro, e o cigarro, a fumaça, ajudava a dissipar isso aí. Dos donativos que ela levava era um motivo assim de disputa entre as gangues que havia lá dentro, né? E ela tentando se entender com essa situação e, ao mesmo tempo, tentando conhecer aquelas pessoas. Algumas, assim, para fazer amizade, que falavam, puxa, que maravilha ter uma pessoa aqui dentro. Alguns falavam assim, parece um anjo aqui dentro, né? Naquelas pessoas todas abandonadas. Outros falavam, não, essa mulher está entrando aqui para atrapalhar a nossa vida, para atrapalhar o nosso esquema. Foi jurada de morte. Um homem entrou a cavalo com uma espingarda, parecia aquelas cenas assim de Deus e o diabo na terra do sol, e dando tiro e, sabe, cadê aquela seca? Ele chamava ela de seca, né? Porque queria matar. É a hora que ela se escondia, é a hora que os outros, né? E ela, nessa de fazer amizade, ela foi convidada para ir na casa, porque ali tinha uma vila para os casais. E tinha o seu Júlio e a Dona Maria, né? Era já bem doentinha, né? Com muleta, muitas chagas, né? Os pés já todos danificados. O seu Júlio já um pouco mais inteirão, né? E ela chegou lá para fazer uma visita, né? E
Claro, eles agiram com a maior naturalidade. A irmã entra, né, as duas, né? Vamos tomar um café. Né? Imagina, ela que vivia naquele colégio auxiliadora, imaculado, aquela limpeza, aquela coisa. A irmã Silvia conta que é um negócio que chamava rabo de galo, tipo uma jarra que ligava na tomada, né? Esquentava a água e tal, e os copos eram todos de latinha de massa de tomate, né? E eles, claro, era o que eles usavam, né? Agora, as duas circulavam por ali. Isso que assim é muito revolucionário, porque elas circulavam, elas conversavam, elas se sentavam do lado, né? Algumas vezes elas tocavam as pessoas, elas não sabiam o que era aquela coisa que chamava lepra, o que causava nas pessoas, até que ponto aquilo seria contagioso, né? Mas chega o seu Júlio com as latinhas de café e elas que olhou para Maria olhou para ela, e falaram, vou me encarar, né? Nenhuma das duas teve medo, encararam o cafezinho na latinha. Irmã Silvia e Irmã Maria Ponte, realmente, elas foram extremamente revolucionárias, altamente subversivas, né? Até para os doentes que estavam lá dentro, que não entendiam o que aquelas duas estavam ali circulando no meio deles, sem medo deles, né? Agora, quando ficou claro que elas não estavam mais dando catecismo, né, para criancinhas na periferia lá do Paulo VI, e que elas estavam dentro de um leprosário, aí se instalou o medo, né? Aquela revolução das duas fez com que as superiores dissessem, não tem porquê, né? Mesmo que fosse só pela questão assim, do temor da doença, mas o fato de estar subvertendo as ordens, os princípios da congregação. E as superioras, quando viram que elas não iam conseguir fazer com que ela desistisse, esse é caso para a superiora geral, né? Lá na Itália, imagina, a superiora geral que comandava as salesianas no mundo inteiro. E tinha duas ali que estavam totalmente enfrentando os princípios da congregação. Então, ela já fazia 11 anos, desde que ela tinha vindo para o Brasil, que ela não tinha ido ainda para a casa dela. Porque todas as missionárias, quando vão para outro país, assim, elas têm autorização de ir visitar a família, se despedir da família. Por alguma razão, a irmã Silvia não quis ir, né? Então, a família ainda não tinha visto ela de hábito, só a mãe, né, o pároco que tinha ido lá quando ela vestiu o hábito. Então, ela veio para o Brasil, ela ficou 11 anos. Nesses 11 anos, ela já tinha bagunçado toda a estrutura ali, e foi quando as superioras daqui disseram, o caso dela é lá na Itália. Então, ela vai visitar a família, que é um bom pretexto para ela ir, porque se fosse só para dizer assim, você vai lá enfrentar a superiora geral, talvez ela nem teria ido. Não, você já está 11 anos aqui, você precisa rever sua família, né? Então vai para lá. E aí ela foi, já sabendo que a guerra lá era bem maior. Não vai ser fácil, mas eu nunca quis o fácil. Aqui, eu sinto que encontrei minha vocação. Essas pessoas precisam de mim. Eu aceito, meu Deus. Me sinto pronta para essa luta.